Atos dos Apóstolos. A ação do Espírito Santo através da Igreja. Texto áureo. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Verdade prática. Apesar de suas limitações locais, a Igreja de Cristo, sob o poder do Espírito Santo, universaliza-se em suas conquistas e faz-se irresistível como o reino de Deus. Leitura complementar. Atos 1:4. Jesus confirma a promessa do Pai. Atos 1:9. A ascensão de Jesus. Atos 1, versículo 15 ao 26. A primeira reunião da Igreja. Atos 1:8. A missão da Igreja. Atos 6:7. A expansão da Igreja. Efésios 4:3. Conservando a unidade da Igreja. Leitura bíblica. Atos capítulo 1, versículo 1 ao 5. Fiz o primeiro tratado a Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. Estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Objetivo da lição: conhecer o conteúdo e o propósito do livro de Atos, explicar os eventos pré-pentecostais, a descida do Espírito Santo, e saber como se deu o desenvolvimento da expansão da Igreja neotestamentária. Introdução. Nesse trimestre, estudaremos o livro dos Atos dos Apóstolos. Certamente haveremos de nos convencer de que, à semelhança daqueles dias, o Espírito Santo vem agindo na Igreja e através da Igreja, levando a ser o sal de um século insípido e a luz de um mundo em trevas. Mas não espere encontrar uma igreja sem problemas, conforme adverte-nos o pastor inglês John Stott. A leitura de Atos não deve levar-nos a uma idealização da igreja primitiva, como se ela não possuísse nenhum defeito. Como veremos adiante, ela tinha muitos. Sim, não encontraremos uma igreja perfeita, mas uma igreja poderosa e militante, que espalha o Evangelho sem impedimento algum. Capítulo 1. A autoria, a data e o tema. Em seu Evangelho, Lucas fez um relato fidedigno e metódico, pondo em ordem a narração dos fatos. Diz ele, que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio. Lucas 1, versículo 1 e 2. Já em Atos dos Apóstolos, pôs-se ele a narrar a expansão da Igreja de Cristo. Neste livro, Lucas atua também como personagem que, de forma modesta, oculta-se na humildade do pronome da primeira pessoa do plural. Conhecemos mais alguns dos detalhes dos Atos dos Apóstolos que devem ser conhecidos ainda segundo F.B. Meyer como os Atos do Espírito do Cristo que ascendeu ao céu. 1.1. Autoria. Não possuímos muitas informações acerca do autor de Atos dos Apóstolos.
Sabemos apenas tratar-se de um homem excepcional, culto e possuidor de um estilo literário de impressionante grandeza. Haja vista o prólogo do seu evangelho escrito num grego que se aproxima do clássico. Lucas também era médico, Colossenses 4,14, e era muito amado por todos. Pelo que depreendemos de sua obra, veio ele a converter-se depois da ascensão do Senhor. A partir da segunda viagem missionária de Paulo, encontramo-lo a participar ativamente da evangelização dos gentios. Atos 16:10. 1.2. Data de composição. Lucas concluiu os Atos dos Apóstolos entre os anos 61 a 63 d.C. Portanto, antes da execução de Paulo e bem antes da destruição de Jerusalém pelos romanos. Historiador consciencioso que era, jamais deixaria de mencionar ambos os fatos, houvesse ele escrito o livro após o ano 70. Acerca da historiografia lucana, manifesta-se A. N. Sherwin White, emérito professor de História da Universidade de Oxford. Para o autor de Atos, a confirmação da historicidade dos fatos é fundamental. 1.3. O tema. Podemos resumir assim o tema central dos Atos dos Apóstolos: a expansão triunfal do Evangelho de Cristo através da Igreja no poder do Espírito Santo. No capítulo 1, nós aprendemos que Lucas participa da história da Igreja primitiva, não somente como autor, mas como um personagem presente e ativo. Capítulo 2. O conteúdo de Atos dos Apóstolos. Assim podemos dividir o conteúdo de Atos: os eventos pré-pentecostais, capítulo 1, o evento pentecostal, capítulo 2, a expansão do Evangelho em Jerusalém, capítulo 3 ao 7, a expansão do Evangelho na Judéia e Samaria, capítulo 8 ao 12, a expansão do Evangelho entre os gentios, capítulo 13 ao 28. As divisões de Atos dos Apóstolos acompanham a ordem de Jesus em Atos 1:8. 2.1. Eventos pré-pentecostais. 2 foram os principais eventos que precederam a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes: a ascensão de Cristo e a escolha de Matias como ocupante do posto desprezado por Judas Iscariotes. A ascensão de Cristo. A subida do Cristo ressurreto e glorioso ao céu, como veremos na próxima lição, não foi um artifício mitológico criado por Lucas, mas um fato histórico comprovado e testemunhado por centenas de pessoas. Atos 1:15, 1 Coríntios 15:6. A eleição de Matias. A escolha do substituto do Iscariotes tem de ser encarado como um capítulo importantíssimo da história da Igreja cristã. Além do mais, foi o próprio Espírito Santo quem constrangeu a Pedro a presidir a reunião que culminou com a designação de Matias. A Igreja não poderia ser inaugurada com um colégio apostólico incompleto. 2.2. O evento pentecostal. Estando o Cristo já à destra do Pai e a vacância de Judas preenchida por Matias, só faltava mesmo a efusão do Espírito Santo sobre os discípulos, para que a Igreja fosse inaugurada como a agência por excelência do Reino de Deus. O fato está registrado em Atos capítulo 2. Na terceira lição, estaremos a discorrer com mais vagar sobre o evento. 2.3. Eventos missionários. Lucas narra com precisão 6 eventos missionários que mostram como a Igreja de Cristo expande-se de Jerusalém até os confins da terra. A expansão em Jerusalém, a expansão na Judéia e Samaria e a expansão entre os gentios, compreendendo as 4 viagens missionárias de Paulo. Primeiro, a expansão em Jerusalém. Nenhum líder judeu poderia imaginar que logo após a morte de Cristo, a Igreja, inaugurada no Pentecostes,
seria esparramada tão celeramente por toda Jerusalém. No sermão do Pentecoste, quase 3.000 almas se agregaram aos fiéis. Atos 2:41. Mais adiante, o número já sobe para quase 5.000. Atos 4:4. Daí em diante, multiplicou-se tanto o número de convertidos que até mesmo não poucos sacerdotes obedeciam à fé. Atos 6:7. Segundo, a expansão da igreja na Judéia e Samaria. A morte de Estevão foi apenas o início de uma perseguição que culminaria com a diáspora da igreja hebreia. Os irmãos, espalhados que foram pela arbitrariedade das autoridades judaicas, iam semeando a palavra de Deus por toda a Judéia até chegar à desprezada Samaria. Atos 8, versículo 1 ao 25. Nessa fase, destaca-se como evangelista o que fora escolhido como diácono, Filipe. Atos 8:5. E terceiro, a expansão da igreja entre os gentios. Se na parte inicial de Atos a figura proeminente é Pedro, na segunda parte destacar-se-á Saulo de Tarso como grande campeão de Cristo, que em 3 viagens missionárias levou ao extremo ocidente do mundo então conhecido sem impedimento algum. No capítulo 2, nós aprendemos que a ascensão de Cristo e a eleição apostólica de Matias foram os eventos que antecederam Pentecostes. Capítulo 3. O propósito de Atos dos Apóstolos. O livro de Atos dos Apóstolos foi escrito com o propósito de narrar e justificar a expansão universal da Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. É o seu intento também estimular os crentes de todas as gerações a prosseguir na universalização do Reino de Deus até a volta de Cristo. 3.1. Narrar a expansão da Igreja. Como a Igreja de Cristo, inaugurada pelo Espírito Santo em Jerusalém, veio a se tornar na universal e invisível Assembleia dos Santos. Foi justamente para responder a esta pergunta que Lucas escreveu os Atos dos Apóstolos. Metódica e sistematicamente, mostra a ele como a igreja transcendeu as fronteiras da Judéia para universalizar-se nos confins da terra. 3.2. Ao justificar os Atos dos Apóstolos. De maneira sutil, porém bastante evidente, Lucas destaca o mandamento do Cristo que justifica não apenas a expansão da igreja, como a sua universalização. Em Atos 1:8 encontramos: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Evangelizar e fazer missões é a nossa obrigação. 3.3. Estimular aos crentes. Ao encerrar os Atos dos Apóstolos, deixa Lucas bem patente a todos nós que aqueles atos não foram encerrados com a prisão de Paulo em Roma, mas acham-se abertos e livres para que evangelizemos e façamos missões até a volta de Jesus sem impedimento algum. No capítulo 3, nós aprendemos que a expansão da igreja deu-se em 2 etapas, de Jerusalém a Samaria de forma espontânea, de Antioquia a Roma de forma planejada e intencional. Conclusão. Nesse trimestre, por conseguinte, veremos o que pode fazer a Igreja de Cristo no poder do Espírito Santo. Tendo como ensejo o centenário das Assembleias de Deus no Brasil, busquemos um poderoso avivamento, a fim de que o Evangelho de Cristo seja levado aos mais distantes rincões, quer de nosso país, quer do mundo, sem qualquer impedimento. Ore, rogue a Deus por um avivamento autêntico e pentecostal. Amém.